Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, nossa 57ª edição. É uma alegria imensa, 57 programas. E hoje falaremos de cancelamento. Várias pessoas já... Eduardo, meu querido amigo do Conde José Vicente de Azevedo, tudo bem? Da Carmela, Vânia. O professor Marcelo já entrou, já vou convidá-lo para participar. É um dos nossos convidados de hoje. Já pediu para participar, já vou colocá-lo aqui, do professor Marcelo Hugo da Rocha. Fui cancelado, e agora? E agora o professor Marcelo e o psicólogo Fernando Elias José vão responder para nós. Já vou aqui, já colocar o nosso querido convidado aí para participar da nossa live de hoje. A gente vai falar sobre cancelamento na internet, cancelamento nas redes, esse mal do século XXI. Vamos tratar disso hoje com especialistas no assunto. Vamos lá, já vamos receber o nosso convidado. Eli, da Beth, do Rio de Janeiro, Berenice, todo mundo chegando por aí. Tudo bem, mestre? Olá, amigo, tudo bom? Melhor agora na sua presença aí, iluminando a nossa live semanal. Tô de férias. Me Que tirasse das delícia! férias. Pô, obrigado pelo privilégio de aceitar fazer a live nas suas férias. Fico muito feliz. Por isso que eu tô com uma roupa assim mais Imagina. escondida, Mas camuflada. sabe que eu fiz bastante as lives. No início eu fazia de polo, de camiseta. E aí, até em respeito aos convidados, eu comecei a fazer de gravata, até como reverência a vocês aí que se disponibilizam a participar da live. Mas a ideia é um bate-papo descontraído para a gente trazer conhecimento de uma forma leve. E é exatamente o que vocês fizeram no livro, né? Eu É, estou a com o ideia livro foi essa. aqui. Como é que a gente faz? A gente chama o Fernando já, começamos a bater o papo e depois chamamos ele. Como você prefere? Eu quero te apresentar primeiro. Vamos lá, deixa eu. Vamos lá, vamos organizar as coisas. O professor Marcelo Hugo da Rocha, tem mais de 90 obras publicadas, é professor, palestrante, advogado, escritor, mestre em Direito, pós-graduado em Direito Empresarial, enveredou aí pela área da psicologia também, é pós-graduado em Psicologia e graduando em Psicologia também. E em conjunto com o psicólogo Fernando Elias José, que essa noite também é nosso convidado, escrever um dos livros que o professor Marcelo escreveu, é o livro Cancelado, a cultura do cancelamento e o pré-julgamento nas redes sociais, que faz parte aí do dia a dia de qualquer um de nós. Eu vou já até começar mostrando aqui, esse é o livro, depois a gente vai falar como que vocês adquirem o livro. Eu li, o livro é interessantíssimo e é isso, a gente vai falar hoje de cancelamento. Fui cancelado, e agora? Então eu te passo para você dar o seu boa noite, e aí a gente já convida o Fernando Elias para participar conosco também. Agradeço o convite, Constantino. Eu acho muito bacana essas tuas lives que tu tem feito já há bastante tempo, né? Essa é a 50, mais de 50, né? 57. Essa é a de número 57, né? 57. Isso é muito bacana, porque tu compartilha vários tipos de assunto, né? Como é rico em relação a assuntos. Queria agradecer aí a Rita, aí, ó, grande Rita, psicóloga também. Nós já fizemos uma live sobre cancelamento, foi um bate-papo muito bacana. E realmente é um assunto, né? Que é um assunto aberto, né? Ele não é um assunto só de psicologia, ele é um assunto também de direito, ele é um assunto também que fala muito sobre comunicação, né? De comunicação não violenta, principalmente nós que vivemos em redes sociais, principalmente, né? Então o livro veio trazer essa ideia, sabe, da comunicação atual, de como a gente se comunica em relação às outras pessoas, já que a pandemia acabou
deixando todo mundo em casa, grande parte em casa, e nós ficamos atrás das telas, né? Então, realmente é um assunto do momento, acredito que é do momento de ontem, é o momento de hoje e é o momento de amanhã. E, infelizmente, né, nós vamos continuar falando sobre cancelamento muito tempo ainda, né? E não só em relação a reality shows, enfim. Então, a gente tem muita coisa ainda para falar, né? E sabe que lendo o livro, ele dá uma amplitude do assunto que eu realmente não conhecia. A gente imagina que fica restrito àquela coisa lá do famoso que falou alguma coisa e aí foi cancelado, mas a amplitude, né? O livro me trouxe assim, um horizonte que eu não imaginava da gravidade dessa cultura do cancelamento, né? E o que levou vocês a escreverem o livro? De onde que surgiu a ideia? Eu acho que o ponto, a virada, vamos dizer assim, a definição do tipo, esse assunto que nós vamos escrever, foi uma viagem minha em julho do ano passado para Gramado, nessa época, um ano atrás, eu já vinha observando a cultura, essa questão de julgamento, eu já andava muito preocupado com essa questão de julgamento, né? Uhum. Mas em julho, quando eu fui para Gramado, nós fomos, eu, a minha esposa e meu filhinho, ficamos num local longe de tudo e tal, durante a semana, e aí a gente saiu para bater foto e tal. E era um local que a gente deu para tirar as máscaras, era no meio, longe de tudo e qualquer pessoa na volta, e a gente se olhou e disse assim, se nós publicar alguma foto da nossa felicidade, aquele momento foi a primeira vez que nós saímos de casa na pandemia, né? As pessoas vão nos julgar, vão nos cancelar, vão dizer vão falar um monte de coisa. Sim. E ali eu disse, realmente, eu acho que eu preciso escrever alguma coisa nesse sentido, sabe? E ali, a pesquisa já vinha de algum modo antes, mas ali foi oficialmente, há um ano atrás, disse, o livro tem que sair. Cara, e aí desse evento com a tua família surgiu essa obra-prima. Que eu vou falar uma coisa, o livro a gente vai falar mais do livro, o livro é sensacional. Bom, vamos lá, vamos começar falando o seguinte, o que efetivamente é o cancelamento? A gente está falando de cancelamento, né? Fui cancelado. O que é o cancelamento, Marcelo? Posso te chamar de Marcelo, né? Claro, por favor. O cancelamento é um julgamento, né? Antes de cancelar alguém, eu faço um julgamento, precisa passar por esse julgamento. E eu faço o julgamento e quero, com o julgamento, com a condenação, né? A gente fala muito em tribunal de internet, então a gente julga, condena e executa. Esse executar, né, que leva ao cancelamento, ao banimento, a querer destruir a reputação de determinada pessoa. É essa a ideia, é destruir determinada pessoa, anular aquela pessoa seja de qualquer forma, de ela ter prejuízo, eu quero que aquela pessoa suma. Por isso que é cancelar. Quando a gente cancela uma conta, a gente não quer nenhuma mais relação com determinada prestação de serviço. É exatamente isso quando a gente acaba cancelando uma pessoa. A gente quer que aquela pessoa desapareça. Ela não faça mais parte, eu não enxergue mais isso na minha frente. Não é uma situação nova. A gente cancela desde que a humanidade existe por humanidade. Claro que essa é uma expressão que veio, né, a ser adaptada em 2018, 2019, principalmente a partir de 2018, né? Mas é justamente o antigo jogar a pessoa para o ostracismo, para que aquela pessoa realmente sofra muito, que ela desapareça do convívio. Essa é a ideia do cancelar. Legal. Na verdade, não é recente, né? A questão do cancelamento com outra identificação, ela já vem desde a história do início da história da humanidade, né? Exato. Legal. Exatamente. Tá. Vamos chamar. Me fala como é que você quer conduzir. Como a gente tem mais um bate-papo, vamos chamar o Fernando para participar com a gente, e aí vocês vão Chama o Fernando respondendo. aí. Vamos lá, eu vou convidar ele para entrar aqui. Só um segundo, gente.
Acabei de enviar a solicitação para ele participar com a gente. Enquanto isso, a gente vai falando por aqui. Dá para identificar tipos mais comuns de cancelamento? O mais comum Já chegou aí como nosso... tu já disseste, né, são as pessoas públicas, né? Quem está na vitrine, né? Porque a imprensa acaba divulgando isso. Então a gente sabe que o cancelamento bombástico é quem está na mídia, né? Cantores famosos, mas o cancelamento atinge qualquer pessoa. Me atinge, pode te atingir nossos familiares, né? A gente Marcelo. percebeu depois do lançamento do livro. Olha aí, ó. Olha Aí, Marcelo. Olha o Grande Santino, tudo Fernando. bem? Boa noite. Boa noite. Bem-vindo ao nosso Obrigado. bate-papo. Meu agradecimento por ter aceito o convite. Parabéns pelo Imagina. livro. Eu que agradeço o convite. Eu tive a oportunidade de ler o livro está maravilhoso, realmente. Eu estava comentando que ele expandiu demais o horizonte que eu tinha sobre cancelamento. Gente, para vocês, doutor Fernando, o Fernando está entrando agora, ele é psicólogo, mestre em psicologia clínica pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em terapia cognitiva comportamental, escritor, palestrante, presidente da ATC do Rio Grande do Sul até 2022, e escreveu juntamente com o Marcelo o livro que eu já mostrei para vocês, Cancelado, a cultura do cancelamento e o pré-julgamento nas redes sociais. A gente vai bater um papo aqui para entender um pouco mais sobre essa questão do cancelamento. Bem-vindo, gratidão por ter aceito o convite. O Marcelo já falou do que seria o cancelamento, a gente começou também no início, né? Falando que a cultura do cancelamento não é recente, e aí eu perguntei agora quais são os tipos mais comuns de cancelamento. Aí a gente vai mesclando, vocês vão respondendo, vamos fazer um bate-papo bem descontraído, gente, como vocês preferirem. Se quiser que eu faça uma pergunta para cada um, a gente não combinou nada antes. Se quiserem que eu pergunte uma para cada um, ou eu pergunto... Fica à vontade, nós vamos conversando. Fechou. Fica tranquilo que a gente vai conversando junto. Legal, ótimo. Parabéns pelo livro mais uma vez. Eu estava perguntando se existem tipos mais comuns de cancelamento. Na verdade, o cancelamento ele vai acontecendo, como o Marcelo estava acompanhando o que o Marcelo estava falando, né? E o Marcelo trouxe essa questão da viagem dele. Essa ideia foi totalmente do Marcelo, ele me mandou a mensagem e disse, Fernando, eu estou pensando nessa ideia, o que tu acha de a gente estar fazendo esse livro? Pensei em tu pegar essa questão psicológica, mas não pode ser muito psicológica, tem que fazer uma coisa que tem que ser mais ampla. Eu digo, Marcelo, minha cabeça é de psicólogo, vamos tentar, e a gente conseguiu, né? Eu fiz, o Marcelo releu, reescreveu algumas coisas, porque o olhar em cima disso, né? O cancelamento, a forma, porque é uma coisa muito forte que está acontecendo aí nesse momento, assim. Então, a maneira da questão as maneiras, as mais diversas formas de cancelar as pessoas nesse contexto todo que está acontecendo aí, como o Marcelo falou mesmo, não só em reality shows, mas na vida como um todo, né? As pessoas estão se dando o direito de fazer isso uma com as outras nesse momento, assim, nesse sentido de achar que de repente eu posso ir lá e cancelar porque eu não gostei, né? Simplesmente eu não gostei de fazer isso, eu vou lá e cancelo a pessoa em relação àquilo ali, a uma comida, a uma opinião, a um desejo, a uma roupa, a uma coisa que eu nem imaginei que eu precisaria ou que eu poderia ter que estar me cuidando, uma tatuagem, como eu vi há um tempo atrás. A pessoa publicou uma foto de uma tatuagem e todo mundo, que tatuagem horrível, mas cara, eu fiz a tatuagem para mim, eu não fiz tatuagem para ninguém, né? Ou seja, toda aquela questão toda de todo mundo tá dizendo a tatuagem tá horrível, e aí a pessoa dizia, eu tô um pouco me lixando da tua opinião, se tá horrível ou não tá horrível. Eu publiquei, a tatuagem é minha, ou seja, aí começou toda uma discussão, e eu paro para ler os comentários, e aí eu me divirto de ler os comentários, porque as pessoas começam a brigar entre elas, as pessoas que nunca se viram, e aí fica toda aquela coisa daquele lance do cancelar. Então os cancelamentos eles podem acontecer de diversas formas, de diversas situações. E por omissão também, né, Fernando? Oi? Por omissão também tem o cancelamento. Sim. Por omissão, tipo assim, tu não vai dar nenhuma opinião sobre isso, vamos te cancelar. É isso aí. Tu não vai te posicionar, tu não vai falar nada. E eu vejo assim que as pessoas dizem, eu não vou falar nada, que se matem, que fiquem à vontade ali, fiquem falando o que bem entender naquele contexto todo ali. Então, os cancelamentos eles podem vir de diversas formas, de diversas maneiras, e vão surgindo e vão vindo, e as pessoas estão muito, entre aspas, empoderadas. As pessoas estão achando que elas podem muito entrar na vida das outras, achando assim, eu não gostei disso,
e acho que você não tem que estar fazendo isso, e eu acho que eu tenho o direito de fazer isso, né? E aí eu me esqueço de que na medida em que eu faço isso, automaticamente eu estou fazendo algo, né, nesse momento contra aquele momento. Então eu estou cancelando algo e alguém, e naquele momento eu começo a trazer todo uma outra carga em cima daquela pessoa também, né? O cancelado vai cancelando e vai sendo cancelado e vai virando um circuito muito grande em cima disso, né? Interessante. Quando a gente fala de cancelamento, ele é sempre negativo ou ele pode ter um lado positivo? Tu sabe que eu já me perguntei isso e às vezes me dá vontade de dizer que tem um lado positivo, mas eu paro para pensar, vejo a única coisa que eu vejo assim, ó, que eu não sei se eu posso dizer que é positivo. É um fato, às vezes, de determinada situação chamar a atenção. Vou dar um exemplo de um jornalista agora que falou coisas absurdas na rede, em rede nacional, né, de um jornalista que se diz jornalista, não sei se o sujeito é jornalista, contra o público LGBTQI+, né? Uhum. Então, falou absurdos, absurdos. E aí, o que aconteceu? Houve um cancelamento, né? Um monte de empresa parou de patrocinar ele, porque houve um movimento contra essa pessoa. Então, assim, ó, aonde eu vejo assim, uma luz de positividade, que as pessoas não ficaram quietas em relação a essa situação, porque era uma questão absurda, absurda mesmo, que inclusive outros colegas jornalistas criticaram esse jornalista pelas falas que ele disse, né? Ele pode ter a opinião dele, mas não e aí a gente entra um pouco no direito, a liberdade de expressão, ela é limitada, ela não é um direito absoluto, né? Tudo que tu diz, tu tem que se responsabilizar aquilo que foi dito. Uhum. Então ele falou coisas absurdas em Ele rede foi nacional. leviano na fala dele, né, Marcelo? Oi? Ele foi leviano na fala Foi dele, né? horrível. Eu nem sei como categorizar o que ele disse, do jeito que ele disse. Ele poderia ter dito para os amigos dele e num grupo entre eles, sabe? Mas do jeito que ele falou em rede nacional, sendo que é uma pessoa muito conhecida dentro de um jornalismo, que eu não considero jornalismo, mas o fato de uma manifestação aí foi interessante. Mas aí não é uma questão de cancelar. Não sei se eu posso dizer que é um cancelamento nessa situação. Eu ainda tenho dúvidas, porque o assunto é tão novo, mas a movimentação contra a fala dele, e isso foi positivo. Ninguém ficou quieto. Tá. A gente pode limitar o cancelamento, o ato de cancelar, no sentido que a gente vem falando, as redes sociais, a seara da internet ou não? Ou eu cancelo fora da internet também? Cancela fora da internet. Na verdade, você pode cancelar, você pode tranquilamente cancelar um restaurante, uma comida, você pode cancelar uma pessoa que não está nas redes sociais, no boca a boca, numa situação onde você pode estar No trabalho. fazendo no trabalho, você pode fazer numa escola, você pode cancelar um colega de aula, uma professora. Isso pode ser feito cancelamento comportamentalmente falando, em qualquer lugar. Você pode fazer isso sem ser rede social. Não precisa ter uma proporção. Na rede social a gente vê um cancelamento porque ela tem uma proporção gigantesca. Exato. Mas você pode cancelar numa proporção menor. Numa comunidade menor, você pode fazer um cancelamento. Numa escola é muito comum você ter um aluno que é totalmente rejeitado e cancelado e que você tem que estar lá vendo e revendo porque está totalmente não está no convívio ali naquele momento. Então isso é muito comum ser feito em qualquer seara. Pode ocorrer o cancelamento. Não precisa ser na rede social somente. Entendi. Vocês trazem no livro que existe cancelamento de obra de arte, cancelamento de monumento, cancelamento de coisas históricas, né? O que se daria isso, assim, na visão de vocês, essa visão mais ampla de quem é especialista no assunto? O que leva alguém a cancelar, por exemplo, sei lá, uma estátua do Abraham Lincoln, por exemplo? Estou chutando alguém. Tem uma expressão disso, Constantino, que agora eu não me recordo, de movimentos do que nós pensamos hoje de moralidade, e a gente traz, vamos dizer assim, de volta para o passado, a gente resgata coisas
que era um contexto que era para ter visto, né? Eu não posso comparar o que as pessoas faziam há 100 anos atrás e julgar aquelas pessoas naquele contexto lá de 100 anos atrás. Então, por exemplo, até a própria situação da escravidão, que sempre teve, né? E as pessoas viam aquilo como normal. Eu não posso julgar aquela pessoa, né? Julgar nos dias atuais, numa lente atual, fatos tão antigos que aquilo para as pessoas eram normais. Então, e aí o que a gente enxerga é isso. Ah, o fulano lá fez coisas muito, muito positivas. Ah, mas ele tinha escravos. Mas é claro, naquele momento lá, ter escravo era normal. A família dele, numa 10, 15 gerações, todas tiveram escravos, né? Então, eu não posso olhar hoje, com os olhos hoje, condenando a escravidão, se naquele momento, dentro de uma sociedade, de um ambiente, né? Mesmo, eu não posso fazer isso. Então, eu sou contra em relação a isso. E até é importante essa questão daquele momento até que se fizeram as estátuas e obras de arte, é daquele contexto. Mas aqui em Porto Alegre, por exemplo, né, nós tivemos situações de mudança de nome de rua. Né? Eu e o Fernando somos de Porto Alegre. Né? Agora eu não estou em Porto Alegre, mas nós somos de Porto Alegre. E tiveram brigas, lembra, Fernando? Mudança Sim. de rua, porque a rua era o nome de um general na época da ditadura. Né? Então, eu acho assim, ó, para que mudar? O que vai acontecer? A gente vai mexer na história? Não Não vai vai? mexer na história. Né? Não vai acontecer. Já aconteceu. E no momento que as pessoas olharem o nome daquele general, e se ela tem uma relação de uma coisa negativa, nós vamos lembrar que aquela pessoa fez uma coisa negativa. Né? Então, eu acho que existe um exagero aí. Acredito que há um exagero em termos de um politicamente correto. Eu sinceramente, eu acredito que, por exemplo, obras e, enfim, estátuas, né? Eu acho que tem que observar, né? Tudo tem um contexto, assim. Daqui a pouco descobriram que fulano de tal fez várias coisas negativas, ok. Mas, por exemplo, nessas algumas situações, né? Por exemplo, que eu já vi de escravidão, eu não sei, eu sinceramente, eu condeno. Tá. Eu acho que é um certo exagero, eu concordo com o Marcelo, acho que é um certo exagero porque história é história, você não tem como apagar a história, você não tem como dizer que não existiu. Existiu, pode não ter sido uma coisa legal, mas ela existiu, né? Não tem como simplesmente dizer, ah, não, vai lá e derruba a estátua. Não vai apagar a história, né? Essa história existiu, não, eu não vou aplaudir, mas eu também não posso apagar, ela tá lá, né? E você trata uma violência com outra violência, né? Exatamente, Tá. exatamente. Fernando, qual que é o impacto da cultura do cancelamento na nossa sociedade nos dias atuais? Assim, eu acho que deve ter um efeito psicológico. Imagino que a questão do suicídio, a questão da depressão, né? Isso deve estar muito ligado, né? Qual que é Sim. esse impacto? A gente consegue mensurar ou pelo menos estabelecer qual que é o impacto mais direto do cancelamento, não só para a pessoa que eu imagino que para a pessoa que é cancelada, deve ter vários e vários exemplos da pessoa que se suicidou, que tirou a própria vida, e outras coisas mais. Mas e o efeito manado, o efeito sociedade? A gente consegue mensurar isso? Números, percentual, a gente não tem como não se tem como mensurar isso ainda, porque não se tem como pesquisas concretas ainda para a gente poder ver isso. Quando a gente foi escrever, quando a gente foi falar sobre isso no livro, eu e Marcelo conversamos muito assim, ó, vamos escancarar sobre isso, sobre essa questão da depressão, sim, sobre a questão do suicídio, Marcelo. Vamos falar abertamente no livro? Vamos falar abertamente. Porque o cancelamento ele é tão forte, ele é tão poderoso, que ele faz e ele gera na pessoa a desesperança de uma forma tão abrupta de que a pessoa não tem saída, que ela acaba não tendo como resolver sua própria vida a não ser tirando ela, né? Então o impacto ele é muito forte, ele vem como uma patrola, o cancelamento ele vem como uma forma avassaladora na sociedade para causar prejuízos muito grandes, né? A gente vê as pessoas se deprimindo fortemente porque as pessoas são fortemente ofendidas, as pessoas são fortemente destruídas emocionalmente, as pessoas são
ouvem horrores, escrevem coisas que elas não sabem, as pessoas falam coisas que elas não têm a menor noção do que a pessoa realmente é ou não é. A pessoa está abalada emocionalmente, com uma autoestima fragilizada e é massacrada de forma, muitas vezes até, como é que eu vou dizer assim, de forma injusta, que não é legal. Então, muitas vezes isso traz um prejuízo muito, muito, muito grande para a pessoa. Então, o impacto é terrível, terrível. Então, depressão fortíssima, ansiedade absurda, né? E certamente leva, né, a isso, a pior etapa possível da vida de qualquer ser humano, que é atentar da sua própria vida, que é tirar a sua própria vida nessa questão do cancelamento. Então isso é uma coisa muito séria, muito séria. Tem pessoas que levam isso de uma forma muito leviana, tem pessoas que lidam com isso de uma forma muito leviana, e não pode ser visto dessa forma. Não pode se lidar de uma forma muito leviana na medida em que eu vou lá e coloco um comentário contra alguém, na medida que eu vou lá e digo algo contra alguém, né? A gente tem vários casos que a gente cita no livro, de pessoas que foram canceladas, de situações que foram vistas, e as pessoas se acham no direito de intervir na vida de alguém de um jeito extremamente grosseiro, de um jeito extremamente audacioso, de uma intervenção extremamente forte, porque simplesmente eu não concordo com a opinião daquela pessoa e começo de uma forma muito invasiva a falar coisas que eu me julgo detentora da verdade, e eu me julgo que eu sou o maioral para fazer isso. Então, e a partir disso, eu causo um dano absurdo. Eu acho que isso a gente vai ter prejuízos muito grandes ao longo de muitos anos ainda, se essa cultura continuar tão forte como ela é, e as pessoas ainda também muito inseguras, muito fragilizadas emocionalmente com o mundo que se vive, com a pandemia que se vive. Então as pessoas estão fragilizadas emocionalmente, instáveis, com ansiedades, como eu disse, com depressões. Então as pessoas precisam estar cada vez mais fortalecidas para que, se de alguma forma bater essa questão da cultura do cancelamento, né? O Marcelo sempre vem, sempre conversa, a gente sempre brinca, ele sempre trouxe assim, tipo, será que em algum momento a gente vai ser cancelado em função desse livro? E a gente, não sei, Marcelo, vamos embora, vamos tocar ficha, não sei, né? Eu sempre conto essa história, que no dia que o livro ia ser lançado, né? O Marcelo disse, o livro vai ser lançado, e foi na madrugada, meu pai acabou falecendo, e o Marcelo disse, o editor vai segurar. Eu disse, Marcelo, toca, porque meu pai não tem, meu pai ia ficar feliz. Não, Marcelo, não, o editor vai segurar, segura, tá, tudo bem, uma questão, né, daqui a pouco mais vão dizer, o cara perdeu o pai, vai usar, não sei o quê, tá, então segura, né, aí segura, vamos cuidar, o editor segurou 2, 3 dias, aí lança o livro, porque, meu Deus do céu, vamos escrever um livro sobre isso, ficar naquela espreita, tá, será que a gente vai, porque teve uma pessoa que escreveu um livro, tava para lançar o livro, né? O Marcelo sabe mais dessa história, estava para lançar o livro, estava na boca de lançar o livro, os caras foram lá e pá! Cancelaram o cara antes do cara lançar o livro, né? Aí o cara não conseguiu lançar o livro. Não, e o pior, não, e isso no Brasil, né, Constantino? A gente tem situações dessas de lançamento de livro, 2 ou 3 livros que houve cancelamento dos escritores. Eu acho que a gente até faz uma referência a isso no livro, né? Claro que a gente não coloca os nomes dos cancelados, até que por a necessidade que a gente percebeu das pessoas olharem de um outro jeito, sem ter uma ideia de um preconceito, né, em relação a um determinado nome. Eu conheço esse nome, eu não gosto, mereceu mesmo ser cancelado. Então a gente acabou não colocando. Mas depois que a gente produziu o livro, né, e surgiu uma situação de uma inglesa que ia lançar um livro sobre cancelamento, e ela acabou sendo cancelada porque ela fez um comentário, numa rede social, e acusaram ela de islamofobia. E aí cancelaram ela e cancelaram o livro que ela tinha escrito sobre cancelamento. Complicado. As redes sociais, elas nos aproximam das pessoas distantes e nos afastam das pessoas próximas. Isso também acaba interferindo na coisa da volatilidade de eu poder cancelar? Porque assim, os meus próximos ficam distantes que eu não sei nem quem são, curtem, tem emoji. Isso acho que facilita a questão, essa questão do cancelamento também. É muito fácil, né? Eu clicar lá e sair replicando aquilo que vai agredir e denegrir as pessoas, né?
Faz sentido isso para vocês? As pessoas ficam muito super-homens e mulheres maravilhas atrás de uma tela de um computador, atrás de um teclado, porque aí fica muito fácil botar lá, se eu não sei o que, se eu não sei o que, né? Fica muito fácil isso, né? Então, é exatamente isso. Se eu não conheço, fica fácil eu xingar, né? Então, eu fico muito corajoso, como eu digo, né? Aquilo que se vê muito, Marcelo, né? Essa questão do direito, da lei, né? Assim, internet terra sem lei, não é mais terra sem lei, né? Então, o cara vai lá e diz o que bem entende e xinga do jeito que bem quer e acha que não vão descobrir. Vão descobrir sim, vão saber quem é que está lá por trás achando que tem o direito de falar o que bem quer. Então, exatamente isso. Eu não sei quem é, eu vou xingar e vou dizer, não, pera lá, não é bem assim, né? As pessoas precisam se dar conta que todo mundo sente. Não importa, pode ser o pior da pessoa, ela sente, ela vai sentir, ela vai receber Antigamente, de alguma forma. né, Constantino? Antigamente, quando a gente brigava com alguém, a gente, antes da ideia de rede social, a gente brigava com alguém, a gente sabia quantos inimigos tinha numa mão, né? Hoje, uma rede social com, sei lá, cada um lá com 5.000 amigos, somando todas as redes sociais, gente que a gente não conhece, a gente tem muito mais inimigos do que a gente tinha como amigos antigamente, né? Então, hoje as relações, que nem Bauman já dizia, né? A gente vive em tempos líquidos, né? Então as relações são líquidas também. Eu vou ser bem sincero, eu acredito que nós já passamos dessa situação, nós já vivemos em relações gasosas, porque tudo é assim, ó, que nem o É cancelamento. O verdade. cancelamento acontece em 5 segundos e já era, né? Falando, já era, pegar essa deixa. Na visão de vocês, é possível reparar um cancelamento? Principalmente o cancelamento injusto por, sei lá, por questões sexista, racista, por qualquer tipo de preconceito, qualquer coisa parecida. Quando eu jogo isso na rede, quando eu cancelo, quando multiplica, eu consigo reparar isso ou a gente pode dizer que isso seria utopia? A É muito reparação. difícil, viu, Constantino? É a mesma coisa que linchamento, né? O linchamento como crime, a gente vê aí os julgamentos, quantos são condenados, 100 pessoas batendo numa, ou 50, quantos são condenados? É muito raro, é muito difícil. Então, o cancelamento tem essa questão. E quantos perfis tem falsos, né? E que criam falsos. Eu mesmo, a gente ficou sabendo depois, né? Depois do livro, a gente acaba vindo muitos casos de pessoas trazendo situações de uma adolescente que criou lá mais de quase 200 perfis para falar mal de uma outra. Perfis falsos. Então, veja que é difícil daí. Claro que hoje, com perícia e tudo mais, mas há casos, sim, houve um cancelamento que eu vi a manifestação dos advogados dessa menina que foi cancelada, e isso foi no Brasil, que eles iam entrar com ações para responsabilizar aquelas pessoas que chamaram outras para derrubar ela, que criaram páginas, que criaram perfis contrários, né? Então, recentemente, numa palestra, até me trouxeram uma situação que eu não tinha parado para pensar. E quando fazem, por exemplo, em determinada cidade, vamos imaginar Porto Alegre, pessoas fazem assim uma página no Facebook, aonde não comer em Porto Alegre, né? Quem fica por trás disso aí? Isso gera uma responsabilidade, né? Então, uma página que diz, ó, não coma em restaurantes XYZ, para mim está cancelando, né? Então, isso tem que gerar uma responsabilidade de quem curtiu ou de quem criou a página, né? A gente sabe, por exemplo, na Justiça do Trabalho, de pessoas que foram demitidas, né, pelo empregador por justa causa, porque foi lá e curtiu um comentário contrário ao seu empregador. Então, é Sim, sim. exatamente que nem o Fernando disse. A internet não é mais terra de ninguém como era há 10 anos atrás, 15 anos. O cancelamento ele passa sempre por um pré-julgamento, porque assim, a coisa é dinâmica, né? É rápida. Como você falou agora há pouco, em 5 segundos. Ele passa sempre por um pré-julgamento, e aí uma questão que vai nesse entendimento psicológico. É assim, eu preciso ter algum comportamento psicológico equivocado, não sei se essa é a palavra exata, até me perdoe, mas preciso ter algum desvio psicológico para eu entrar no embalo de cancelar também, ou isso acaba sendo às vezes automático, eu vou na manada e cancelo, mas eu sou uma pessoa equilibrada, eu sou uma pessoa sensata, e eu me levo pela onda e saio cancelando também.
Não, não precisa ter nada de desvio. Pode ir pela manada numa boa e tranquilamente eu entendo e não preciso, eu acredito naquilo que eu estou ouvindo e acho que vai ali. Não precisa, basta eu achar Basta um que rótulo, realmente né, basta Fernando? um rótulo, a gente pode começar. O Marcelo trouxe a questão dos jornalistas, a gente começar a fomentar a história de jornalista e da jornal começa a fomentar, fomentar, fomentar. Daqui a pouco a gente está aqui com todo mundo que está ouvindo aqui, todo mundo fomentando e pronto, nós somos os três esclarecidos aqui, já vamos fazer um movimento para trazer em função disso aí, porque a coisa vai indo, vai indo, vai indo de um jeito tal que a gente não precisa ter nenhum tipo de sentimento ou sensação ou desvio, entre aspas, de qualquer coisa nessa sensação. Basta bater, entre aspas, né? Basta eu sentir de um jeito que não entra Inconsciente. tranquilo. Vamos falar de Tem uma, psicanálise, o Fernando. é, O Fernando não é psicanalista e eu, como graduando na psicologia, eu também não vou na psicanálise, mas aí a gente tem que dar um braço a torcer para o Freud, né, Fernando? A que questão era do uma pessoa inconsciente, né? extremamente inteligente, É, tá? É Não exatamente. verdade. tem como negar, É, tá? Eu não nego nunca, quando eu dou aula eu digo, eu sou cognitivo comportamental e sempre digo Freud era uma pessoa extremamente inteligente, não tem como negar, é. né? Então, Mas é uma assim, questão meio de inconsciente nisso. Tem gente que, tipo sim, assim, ó, é um julgamento em milímetros, assim, centésimos de segundo, que, tipo, a pessoa é um rótulo, é um preconceito já enraizado, ponto final. uma vez eu tive uma aula e um professor disse uma coisa muito interessante. Julgar é do ser humano, é natural ao ser humano. O importante é o que tu faz com esse julgamento. Então, tu sempre vai julgar. O que tu faz com ele é o X da questão. Ele estava falando para nós, enquanto terapeutas, ele disse: você, enquanto terapeuta, vai julgar o seu paciente. O que tu faz com esse julgamento é o que você tem que começar a se preocupar. Ô, Então é Fernando, isso aí que tem que como é que tu não fazer. colocou isso no livro, hein? Eu não Pois lembro dessa é, passagem. não botei, não botei, não botei. Ah, Então, Fernando. assim, ó, vai Na procurar, segunda edição vai ter que entrar vai, isso. tá, vai ter que entrar. Vamos Então é exatamente isso, assim, ó. deixar É anotado. exatamente isso que a gente tem que pensar. Julgar tá no ser humano, a gente vai pré-julgar. Agora, o que eu Verdade. vou fazer com isso é o que vai fazer a diferença das relações humanas. Porque isso vem desde o tempo da Lei Pistola. Eu vou julgar sempre. Sim, E eu vou lutar para não julgar. Só que tá no pacote. entendi. Patrícia está dizendo que ele fez o bolo, Freud. É isso Patrícia, aí. eu sou fã dessa psicóloga, até porque ela é minha esposa, né? Ela é psicóloga Olha também. aí, ó. E ela é freudiana, hein, Não, Constantino? não, não. Não. Penso, Penso, portanto, julga. É portanto, isso aí, julgo. Patrícia. Concordo Eu acho que contigo, ela, é isso aí. se eu não estiver falando besteira, eu acho que ela faz essa linha cognitiva comportamental também. Mas ela pode Ó. colocar aí. Seguir e cancelar. Deu risada com o sentido. Falando nisso, gente, você falou da coisa rápida, né? Vocês colocam no livro um termo que chama, que vocês colocaram como julgamento miojo. O que é o julgamento miojo? É isso aí, viu, É os 5 Constantino? segundos. É. É o instantâneo. 3 minutos, 5 minutos, tá pronto. É verdade. É um pensamento, entra aqui, sai aqui e já sai no enter e já vai cancelando. É rápido, assim, é rápido. É o sem pensar, né? É o que se vive hoje em dia na sociedade, na verdade, né? Todo mundo quer para agora, Ó, né? Todo mundo quer... Oi, tem Marcelo. não, o Salvatore aqui largou uma questão que já me perguntaram e é interessante, viu, Constantino? Seguir e cancelar, acho uma linha tênue, né? Deixar de seguir, pessoal, não é cancelar. Cancelar, a gente traz um exemplo bem no início do livro para deixar bem claro o que é, né? É o fato de tu ir num restaurante e não gostar e exprimir a tua opinião, né, sobre aquilo que tu não gostou no restaurante. E outra coisa é tu querer destruir o restaurante, juntando outras pessoas, vamos destruir esse restaurante, criar uma página contra esse restaurante e, enfim, isso sim é cancelar. Mas dizer que tu nunca mais vai pisar, expressar isso, inclusive, na tua rede social, ou deixar de seguir determinada pessoa porque falou uma coisa ou outra, isso aí está dentro da sua liberdade de expressão. Apesar de que eu acredito, e aí eu vi um fato que aconteceu de influencers, eu sou contra o presidente, eu sou a favor do presidente, pouco importa. E com essa opinião,
as pessoas deixam de seguir ou começam a seguir por causa de uma opinião, de uma única opinião de um determinado fato. Eu acho que se as pessoas, e aí a gente estava falando sobre as relações que nós temos com outras pessoas, se por uma opinião a gente deixa de seguir essas, imagina em relação a eu e os meus pais e meus familiares. Eu já tinha cancelado eles há horas, né? Então, as pessoas elas não têm mais, elas não deixam as outras pessoas terem suas opiniões próprias, né? Então, no momento que tu deixa de seguir, que não é cancelamento, vamos deixar bem claro, tá? Eu já acho assim uma bobagem, mas enfim, não é cancelamento. Tá. Marcelo, ele corrigiu ali. Ele quis dizer começar a seguir. Então vamos voltar lá no que ele tinha falado. Começar a seguir e cancelar. Acho uma linha tênue. Bom, vamos lá. Vamos em frente. Quem normalmente são os canceladores? A gente tem esse perfil? Eu, você, o Fernando, Todos possíveis nós. Canceladores, né? A gente sempre tem, como que nem o Fernando disse, a gente julga, mas o que nós vamos fazer com esse julgamento, hein? Tá. E aí a gente pode dizer, faz sentido a gente falar que quem cancela, de certa forma, estaria buscando uma justiça social que seja? Eu cancelo no intuito de achar que eu estou fazendo um bem para a sociedade, para a comunidade e não um mal para a pessoa, ou não? É na maldade mesmo, pela experiência de vocês? Depende. Aí a gente vai ter pessoas que vão no pensamento e no sentimento achando que podem estar supostamente fazendo um bem, e tem pessoas que são do mal realmente, como que existe no mundo, que vão estar fazendo na maldade só pela maldade. Né? E tem Então, eu pessoas não que gosto da pessoa cancelam, né, X. Fernando? Que Sim. achando de tipo assim, ó, não importa se eu estou fazendo bem ou mal, mas eu estou fazendo bem para mim, eu estou mostrando que eu sou superior moralmente, que é um tipo de erro que eu não faço. Então, no momento que alguém cancela, né, inclusive por erros, por exemplo, vou dar um exemplo, alguém que já traiu o seu companheiro ou companheira e cancela alguém que saiu na notícia que pegaram no flagrante, numa traição, e eu vou cancelar aquela pessoa, provavelmente eu vou cancelar aquela pessoa, porque esse erro eu não cometo, né? A minha moral sabe, julgar os outros é fácil, agora se querem me julgar, aí já são outros 500. Então tem isso também, uma questão de moralidade, né? Entendi. Que você está falando como que é? Se Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Né? É isso aí. Que você acaba falando de você, né? Entendi. A Patrícia está corrigindo aí, tentando entender o Salvatore. É que você começar a seguir o perfil criado para cancelar, é isso? Continuo não entendendo, mas vamos lá, vamos em frente. Sim. Não, o que ele botou foi se estar seguindo, começar a seguir um perfil que foi para cancelar, se seria um cancelamento, entendeu? Se você vai lá e segue alguém que quer seguir um perfil que está cancelando, né? Sim, se tá você cancelando. estaria ajudando a cancelar. Tá né? ajudando Entendi. Sim, você tá promovendo um cancelamento. Você estaria fazendo junto, né? Tá. Tem um padrão para ser vítima do cancelamento? Só pessoa física? Não, a gente já falou que não, né? Pode cancelar obra de arte, restaurante. Acho que isso já está respondido. Mas tem um padrão para eu ser vítima de cancelamento? Eu preciso ser famoso para ser cancelado? Não. O padrão é alguém não gostar e a manada acompanhar. Na verdade, ou seja, sem padrão. Passa sempre pelo pré-julgamento de alguém que vai startar, né? Eu starto e aí alguém vem atrás, é isso? O Marcelo acho que tá no livro aquela da menina do campo de futebol, ou tu trouxe só nos exemplos das lives? Tem a menina do campo de futebol, aquela que filmaram. Que filmaram ela, chamando o goleiro de macaco. Isso. Aquela no era livro. uma menina que não Isso, o cara filmou, casualmente o cara filmou e deu. Foi o suficiente pra guria perder casa, perder tudo na vida. Destruíram a casa claro, dela, ela fez fogo e... Não então, foi certo, óbvio, né? Não estamos aqui pra julgar nem nada, mas tipo, foi aquela que filmou, o cineasta pegou, o editor de imagem lançou. E nesse caso, né? Caso da menina, do goleiro, é tão grave que me parece,
Estou tentando trazer o que eu li no livro. Me parece que ela fez pedido de desculpa, de retratação, Fez. e para piorar ainda, o próprio goleiro não aceitou o pedido de Não desculpa Não ainda. aceitou. aceitou. Não aceitou. Vocês trazem bastante no livro várias histórias, e sempre o que as pessoas que são canceladas pedem é uma segunda chance, né? O Sim. cancelamento ele não dá a oportunidade da segunda chance, né? Errar, Não. todo mundo pode errar. Eu posso errar, vocês podem errar, Sim. quem está nos assistindo pode errar, mas essa questão da cultura do cancelamento nas redes, ela é tão forte que ela não dá uma segunda Não chance, tem né? recurso, Constantino, não tem Não. recurso. Não tem uma instância superior que eu possa recorrer, né, em relação a isso. E isso movimenta de uma forma tão feroz, ele ativa os instintos tão fortemente. Eles botaram fogo na casa da menina, né? Meu Deus. Eles destruíram a casa da menina. Ou seja, tu ativa o lado bárbaro das pessoas assim, a ponto de destruir a casa da menina. A menina teve que trocar de cidade, pintar os cabelos. Ou seja, ela teve que se reinventar. E possivelmente essa menina nunca mais volta a ser quem ela foi um dia, né? Ou seja, de uma forma, ok, não tô aqui para defender, mas é só um fato assim, ó. 5 segundos filmada foi o suficiente para. Não estou defendendo que, né? Deixo claro aqui que não é uma questão de defesa, é um fato acontecido, ocorrido e cancelado. Estamos falando de um fato real e concreto. Eu estou lembrando de outro exemplo que vocês trazem no livro, que é uma questão a gravidade do cancelamento, que é fora das redes, né? Que é aquele caso do Guarujá, daquela pessoa que foi confundida. Primeiro surgiu uma notícia falsa, que depois se averigou que era falsa, de que tinha uma pessoa com tal descrição que estava sediando criancinhas no Guarujá, alguma coisa assim, e aí viram essa pessoa oferecendo uma fruta para uma criança, e aí tinha um retrato falado que nem existia, na verdade. Bom, confundiram ela com uma possível pessoa que estava assediando criança, que depois foi apurado que nem existia essa história, foi uma história inventada, e ela foi linchada e faleceu depois, né? Essa não teve nem a Exatamente. oportunidade, como você estava falando, de É. mudar de cabelo, de mudar de cidade, de mudar de Não, casa, né? Quer dizer, é um típico caso de cancelamento fora da internet. Acho que a gente pode dizer que é exatamente. isso, né? Exatamente. Geralmente, né, Constantino, as coisas não ficam só na rede. Como hoje nós vivemos com perfis e com uma vida real e uma virtual muito se confundem, sabe? Realmente, hoje fica difícil de dizer assim, não, mas eu vou cancelar de brincadeira, só para a pessoa, sabe, vai ficar só ali dentro, né, da rede social, daqui a pouco ela sai do perfil, não vai mais... Não, isso tem consequências reais, né? Ali tem o Rubens, passou a figura do cancelamento, parece que Parece. o artigo 345. Eu não me recordo desse artigo, mas pode ser, eu acredito que pode ser. Sim. Vocês dedicam um capítulo no livro, né? Falando dos vigilantes sociais. Eu achei bastante interessante. Acho que se vocês puderem falar um pouco disso para quem está nos assistindo, é bem interessante. Aquilo, a pergunta que tu disseste, né, antes, quem pode ser cancelador, né? Como o Fernando já comentou, né, a gente está sempre julgando, a gente está sempre observando as coisas à nossa volta, até por uma questão de evolução, a gente sempre está olhando para os lados, né? Então, sempre tem um medo, né? Então, essa ideia de vigilante social é muito mais uma questão de internet mesmo, de o que acontece na rede social, a gente fica sabendo hoje. Antigamente, para a gente saber do que acontecia com a Xuxa, por exemplo, eu tinha que ler a revista lá, Manchete, tinha que... Tititi. Eu tinha... Contigo! Contigo, tititi. Hoje, né? Hoje as vidas das pessoas elas são públicas, de todo mundo é pública, é exposta, né? Então, hoje, a gente cada vez mais enxerga isso, né? A gente está ali, parece que nós somos familiares, nós vivemos dentro da casa das pessoas. E aí, por isso que as pessoas se sentem autorizadas a julgar muito mais como era antigamente. Então, até a gente... O Fernando comenta na parte psicológica que a gente não pode se expor tanto, né? Tem que ter limite, tudo tem que ter limite, né? Inclusive na forma de a gente expor coisas privadas, sabe? Então tem que ter cuidado em relação a isso e por isso, claro, a exposição acaba atraindo, né? Todo mundo quer saber o que está acontecendo com fulano.
A pessoa espiou lá ou trocou a marca de pasta de dente, eu quero saber. Né? Tá todo mundo vendendo alguma coisa nas vitrines sociais, né? Eu chamo as redes sociais de vitrines sociais. Então... E tem uma expressão que fala que as redes sociais, elas são gratuitas, né? Então, na verdade, se não é um produto, o produto somos nós, né? Exatamente. Vamos lá. Hoje tão essa coisa das redes sociais, né? Ela está tão incutida em todo mundo, ou pelo menos em boa parte, né? Das pessoas, que hoje se você vai a um restaurante, o prato chega, se você tem 5 pessoas na mesa, né? Normalmente a pessoa, antes de comer, ela ajeita o prato para... Não. Você vai pegar a salada, peraí, que eu vou tirar uma foto. Não destrói. Eu tô morrendo de fome, eu quero comer. Não, deixa eu tirar uma foto. Mas se você for a um restaurante, eu já me permiti fazer isso por acaso. E você ficar olhando, quando o prato chega, óbvio que não é todo mundo, a gente está levando ao extremo, né? Mas assim, a primeira coisa não é comer, né? A primeira coisa é fotografar, ajusta o prato, tira a foto, aí olha se ficou boa, e aí passa para a segunda parte, que é comer, né? É impressionante isso, né? Eu assisti uma palestra uma vez que um restaurante tinha um número X de mesas e eles começaram a fazer uma análise para ver por que eles não aumentavam o faturamento deles, mas eles tinham sempre excelentes avaliações na janta. E eles não estavam conseguindo entender por que eles não conseguiam aumentar o movimento deles. E eles contrataram uma empresa de consultoria para fazer o levantamento do porquê que não aumentava o número de clientes no restaurante. E permanecia sempre o mesmo número de clientes todas as noites. E eles começaram a fazer a avaliação. Vou resumir a história, qual foi o resultado final da pesquisa. Os clientes ficavam mais tempo dentro do restaurante. Por quê? Porque os garçons levavam mais tempo para atender. Porque os garçons tiravam fotos, as comidas esfriavam, os garçons tinham que levar para requentar a comida, traziam de novo, ou seja, as pessoas demoravam mais tempo, as pessoas ficavam mais estressadas na fila, iam embora, não ficavam esperando e o restaurante ficava com o mesmo número de pessoas sempre. E ele não crescia porque o número de pessoas ficava, porque tiravam fotos dos pratos, ficavam conversando, todo prato que chegava tinha que ir lá, junta aqui, garçom para cá, foto para lá. Então, assim, o restaurante não estava crescendo em função das fotos das redes sociais, das coisas todas, tudo que envolvia as redes sociais. Então, o restaurante estava parado no tempo e no espaço por essa razão de aquece prato, garçom sendo envolvido, periri, escolhe aqui, escolhe lá. Então, assim, essa foi o resultado da pesquisa do porquê que o restaurante não estava crescendo. São novas modalidades que a gente vai aprendendo a conviver. Dr. Herbert Duransky, me deu a honra de fazer uma live com ele, está fazendo uma pergunta para o Marcelo. Marcelo, como você avalia o cancelamento de empresas? Faz parte do risco da atividade ou é uma nova modalidade de risco extra? Eu acho que o grande Herbert, meu amigo, parceiro de livro, Herbert, eu acho o seguinte, para mim é um risco extra, porque até então não se cogitava essa questão de risco da atividade, né, de ser cancelado. Então, eu acredito que isso é um risco extra. E é bem interessante essa ideia aí, pode surgir um artigo aí, hein? Vale a pena. Eu não tinha parado para pensar, mas é interessante esse ponto de vista aí empresarial aí. Grande abraço, amigo. Obrigado. O Léo estava aí também, professor Leonardo Castro também, um abraço, querido. Vamos lá. Fernando, cancelamento pode ser considerado um gatilho para a depressão e para o suicídio? Pode sim, totalmente, sem dúvida nenhuma, né? A coisa toda pode vir e causar tranquilamente o aumento da depressão, o aumento da ansiedade, como eu havia falado anteriormente, e se, dependendo de como isso for, potencializar tudo isso e chegando à finaleira lá com um desfecho péssimo, chegando à questão do próprio suicídio, né? Porque nenhuma pessoa suporta pressões emocionais tão fortes de rechaço, de pressão, discriminação, ofensas muito pesadas que um cancelamento gera. E aí a pessoa deprime de uma maneira tal que se ela não tem uma rede de apoio, se ela não tem pessoas à sua volta para dizer
para com isso, né? Olha o que aconteceu há pouco tempo com aquela cantora que a assessoria trancou, tirou ela das redes sociais, fechou ela toda, porque ela estava sendo condenada pelo falecimento do bebê do ex-namorado dela, né? Ou seja, assim, tipo, a assessoria tirou ela das redes sociais para protegê-la, para ela não ter mais nada em relação a isso, porque ela estava indo para uma depressão bem severa. Então tem que ter muito cuidado com isso, é muito, muito, muito perigoso. Então as pessoas têm que ter cuidado com as questões das redes sociais, porque não dá para brincar. As emoções estão muito à flor da pele, principalmente em razão da pandemia. Então assim, ó, cuidem, não brinquem com as redes sociais. Redes sociais, pessoas, emoções são coisas sérias. Não precisa ser só redes sociais. Não brinquem com as emoções das pessoas. É muito sério tudo isso. Perfeito. A gente pode equiparar as redes sociais a prisões sociais? Eu tiro isso do livro de vocês também. Dá para a gente ficar preso, ligado a essa tela, e aí daria para fazer esse link? Com certeza. O nosso prefaciador lá, né, que é o cara que, né, que tem toda o estudo da psicologia da internet e tudo mais, ele é um cara que bate em cima, né, dizendo assim, ó, galera, vamos desconectar, né? Nosso grande prefaciador. Cristiano Nabuco de Abreu. Professor Cristiano Nabuco. Perfeito. Gente, estamos quase no final. Vamos lá. A gente, nesse contexto, as redes sociais, a gente pode considerar como positivas ou negativas? Qual que é a visão de vocês? Aí eu queria saber a visão dos dois. Fernando. Rede social vai determinar positiva ou negativa a intensidade que você usa ela. Se você usar ela numa intensidade muito forte, ela é negativa. Se você usar ela numa intensidade que você tem condições de tirar proveito dela, você tem uma rede social ela como coisas boas. Então você tem que moderar a intensidade que você vai usar ela, para poder tirar da rede social uma coisa boa, porque redes sociais pode ser uma coisa muito interessante se você souber dosar a rede social. Eu concordo com isso mesmo. Tem que ser de forma moderada. E se não conseguir moderado, que é difícil, encontrar um equilíbrio, deleta o perfil. Deleta. É isso aí. Tá. E a gente conseguiria atingir qual que é o ideal, ou o ideal é para cada pessoa? O tempo de utilização, de exposição. A gente tem algum parâmetro que seria racional, 10, 20% do tempo? Ou depende de cada pessoa, de cada perfil, de cada situação financeira, de cada situação social, de cada um? Tem um parâmetro, o professor Cristiano trabalha fortemente nisso, mas realmente eu vou ficar te devendo qual é o parâmetro real, porque eu não tenho essa pesquisa de cabeça, eu não sei te dizer, mas tem um parâmetro fortemente mas nisso. existe, existe sim. Sim, dá para mensurar. Se procurar um material do professor Cristiano Nabuco de Abreu, do grupo de pesquisa dele, da USP, vai achar esses parâmetros. E as pessoas vão se assustar, porque é desse tamanho o parâmetro de uso da internet por dia de rede social. Desse tamanho. Caracas. É mínimo. É que nem cafezinho para tomar todos os dias. É uma xicrinha por dia, todo mundo, meu Deus, é uma xicrinha. 1, 2 no máximo por dia. A rede social também é bem pouquinho. Tá, gente. Vamos lá. Dicas práticas para quem for vítima de cancelamento. A gente consegue tentar deixar alguma mensagem? Eu acho que vocês trabalham muito com a questão psicológica. O Fernando, você está também entrando nessa seara, Marcelo. Mas o que dá para deixar, talvez, alguém que esteja nos assistindo, a live vai ficar salva, ou vai verificar isso depois aí? O que a gente pode deixar de dica? Eu estou sendo vítima de cancelamento. O que vocês passariam de mensagem positiva? Eu vou indicar o Fernando como terapeuta. Ô, Fernando, depois tu deixa aí e procurem o Fernando, tá? Se forem vítimas de cancelamento, comprem o livro e procurem o Fernando. Se fortaleça. Busque rede de apoio. Fortaleça sua autoestima. E pense, cancelamento, seja o que for, não é a única coisa da sua vida. Sua vida é muito mais do que isso que pode estar acontecendo nesse cancelamento. Não se reduza a esse cancelamento. Tenha certeza absoluta.
É muito mais coisa do que isso. Se fortaleça. É isso aí, Fernando. Eu estou quase sendo cancelado pelo Eduardo. Além de ser pobre, não posso ficar nas redes sociais. É para acabar. Não foi isso que eu disse. Eu disse que dependia da condição social. Talvez quem tenha muito dinheiro e não precise trabalhar possa ficar mais tempo na rede social. É só um raciocínio. Eu não estou querendo, de forma alguma, discriminar ninguém. Não precisa me cancelar por causa disso, Eduardo. Mas é isso aí, ô Constantino, ó, vai fechar 1 hora aí, vão nos expulsar, a Instagram vai nos cancelar. É verdade. Gente, para quem quiser o livro, esse é o livro da editora Letramento, é isso? É isso aí. Vale muito a pena. Eu tive a oportunidade de ler o livro. Como que faz para adquirir o livro? Amazon, a própria editora, tem na Sinopses. Tá. Vamos lá. Quem quiser seguir o Dr. Fernando é @Fernando Elias José no Instagram. Isso. Marcelo é @prof. Marcelo Hugo. É isso, gente. Eu sei, É isso Eduardo. aí. Obrigado pelo convite, Constantino. Obrigado, Constantino, queria pelo só- convite. Foi um prazer. Eu queria tomar liberdade, Fernando, se você me permitir. Claro. Uma liberdade aqui. Ao longo da live, você disse que no lançamento do livro, seu pai faleceu. Eu queria Isso. tomar a liberdade de dedicar o programa à memória do seu pai. Então, dedicar esse programa à memória do seu pai, se vocês me permitirem. Claro. A liberdade de... A gente sempre procura dedicar o programa a alguém. E aí eu queria, mesmo não tendo conhecido, em homenagem a você, ao Marcelo também, que é seu amigo, dedicar o programa de hoje à memória do seu pai. Um último recado e a gente finaliza. Na próxima live eu falo com o Dr. Bruno Bom, que é advogado e publicitário, formado em Direito, Publicidade também, especialista em marketing jurídico. Vai falar dos desafios do advogado na era digital, na próxima semana. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, uma boa noite, se cuidem. Eu passo para vocês para finalizar, a gente finaliza com boa noite de vocês sempre. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Constantino. Boa noite. Obrigado pelo carinho, por essa dedicação. Uma eterna gratidão. Obrigado, Marcelo. Um grande abraço a todos Fernando. vocês. Um grande abraço, cara. Se cuidem aí. Até Tchau, mais. gente. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau.